Olá pessoal, eu sou o Gustavo, engenheiro ambiental da empresa Gama Gel, uma empresa especializada em geoprocessamento e meio ambiente. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre a parte de declividade do Topodata e por que utilizar esse dado aqui, que é o declividade em porcentagem. No vídeo passado falei do declividade reclassificado A, B e C e dessa vez eu vou falar deste aqui. Então fique aí, vamos para o vídeo. Como eu já mostrei para vocês em outros vídeos, este aqui é o mapa base aqui do Topodata, onde você consegue pesquisar e baixar as informações desse programa do INPE. O Topodata ele são imagens raster que passam, né, dados da superfície terrestre e que foram todos ali refinados, né, ele é a partir de um refinamento dos dados do satélite SRTM. Tá? Então, SRTM ali, ele fez o mapeamento das feições da superfície terrestre com uma resolução de 90 metros por pixel. Nesse caso, o Topodata ele refinou esses dados por meio de algoritmos e equações matemáticas muito complexas e nos disponibiliza tudo isso em 30 metros por pixel. Então, é uma imagem muito refinada e ela tem para todo o Brasil. Então, nós temos aqui, né, nesse caso, a gente clicando aqui na área onde a gente quer estudar, nós temos essa variedade aqui de dados. No vídeo passado eu expliquei a declividade A, B e C, né, que são dados de declividade reclassificados, ou seja, não é o dado bruto, mas ele é o dado já reorganizado, né, reagrupado, conforme algumas metodologias. E hoje vamos trabalhar com a declividade em porcentagem. Então ele é o dado ali de declividade original, né, que depois gerou esses aqui que são os reclassificados. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre esses outros dados aqui, que o INPE nos disponibiliza, e aí vocês deixam no comentário se querem saber mais sobre isso, mais aprofundar. Então, para baixar, a gente vai baixar aqui a declividade. É só clicar que ele baixa automaticamente no seu computador. No meu caso, eu já baixei e a gente vai agora para o QGIS. No QGIS eu já estou aqui com a imagem aberta, mas eu vou mostrar para vocês uma informação importante. Vamos aqui então colocar de novo, né, abrir de novo a nossa camada raster de declividade e eu ponho em adicionar. Quando eu vou adicionar, ele me pergunta qual datum que eu quero utilizar. Conforme aqui o material de referência do Topodata, o material ele é georreferenciado em coordenadas geográficas datum WGS 84. Então é importante sempre trabalhar com os dados de acordo com o que a referência dele diz, tá certo? Então a gente põe adiciona e já fechamos aqui. Então nós temos o dado, né, a declividade dessa região. Você tem uma variação de uma declividade bem plana, né, próximo a zero, que é 0,21, até áreas onde você tem uma declividade muito alta, né, 155%. Então, são dados muito altos. Por que eu digo também para a gente trabalhar com os dados do Topodata de declividade já gerados? Eu mostrei em vídeos anteriores nossos, aqui do canal, como que você faz o mapa de declividade no QGIS. Então, o que acontece? A declividade ela é calculada pela distância em metros horizontal e a distância em metros vertical. Então, para isso, nós temos que trabalhar usando datums, né, sistemas de coordenadas projetadas, como, por exemplo, o UTM. Então, o que acontece? Quando você faz essa conversão, né, do datum de coordenadas geográficas para o UTM, você acaba criando uma distorção nesses pixels do material. E aí traz alguns errinhos, né? Traz ali, no caso do próprio dado, Topodata, declividade do Topodata, ele parece que ele gera um grid, né? Então ele parece que ele está um xadrez ali, vamos dizer, né? Isso daí são dados incorretos, né? São dados ali que não têm uma precisão, não têm uma qualidade tão boa. Então, se você tem a oportunidade
de trabalhar já com dado de declividade ou reclassificado, que nem o do Topodata, ou esse já bruto, só que em porcentagem, também baixar diretamente do Topodata, é melhor, tá certo? Porque você cria essa conversão, né? Como você tem ali o sistema geográfico, você tem as coordenadas, elas formam um ângulo, né? Você está considerando o planeta Terra como um geóide, né? Como uma esfera, a grosso modo. Quando você faz a transformação para o TM, você tem toda uma distorção dessa superfície terrestre para ela se encaixar, para ela transformar num plano, né? Então, quanto mais próximo do Equador, essa distorção é menor. Quanto mais distante do Equador, essa distorção é muito maior. Então, assim, você tem essa distorção e os pixels são alterados em seu formato. E aí você gera um mapa com aberrações, né, de dados. Tá? Então ele está muito fúica, às vezes, dependendo até da latitude, né, muito deformado. Então não vale a pena, é um pouco arriscado trabalhar com esse tipo de informação. Tá certo? E como a gente tem, claro, né, se você não tiver oportunidade, tiver como, aí você tem que fazer um trabalho de declividade e tal, gerar, ver uma forma de diminuir essa distorção o máximo possível, mas como a gente tem, obrigado INPE, né, esse dado já gerado, é muito melhor. Então, quando que você usa esses dados em porcentagem? Quando você não tem, esses dados em porcentagem são muito utilizados em estudos ambientais, em estudos de diversas áreas, de planejamento urbano, planejamento territorial, e você tem ali, e você também utiliza para gerar, né, mapas e estudos por meio de álgebra de mapas. Ele é muito importante. Então vamos fazer aqui uma reclassificação bem básica, tá? Eu tenho aqui, pelo Código Florestal, eu tenho que áreas de preservação permanente, Código Florestal é a Lei 12.651 de 2012. Então, ela me diz ali que tem áreas que de declividade acima de 100%, elas são áreas de preservação permanente. Ou seja, praticamente não posso utilizar essa área para nenhuma atividade humana, salvo, né, algumas previsões em lei, porém ela é bem restrita. E nós temos um outro tipo de uso, que é o uso restrito, ou seja, são áreas onde você tem que ficar ali, prestar atenção, né? Você tem alguns tipos de restrição de uso, onde você tem a declividade entre 25 graus a 45 graus. Tá? Então, declividade de 25 graus, em porcentagem, ela vai ser calculada pela tangente do ângulo vezes 100. E aí você tem ela em porcentagem. No caso dos 26 graus, nós temos que ela vai começar a ser uso restrito de 46,6 graus até 100%, que é o grau ali de 45, tá? Declividade de 45 graus. Então, vamos fazer aqui a reclassificação usando o processamento do QGIS. Então, vamos lá. Para fazer essa reclassificação, nós usamos o processamento, caixa de ferramentas e entramos aqui digitamos reclass. Ele vem reclassificar por tabela, tá certo? Então, vamos lá, 2 cliques. Abre essa página aqui, nessa janela. Nós temos aqui a imagem, né, em declividade e vamos inserir uma tabela. Então nós vamos adicionar 3 linhas, onde aqui o mínimo vai ser 0 e o máximo, vamos só colocar 46, tá? Que aí para evitar vírgula, às vezes põe vírgula lá, o QGIS pode dar algum chabu. E de 46, vamos pôr a 100, que é a área de uso restrito, e de 100 até um valor maior do que nós temos aqui de valor máximo do nosso raster. Vai ser 200. Eu tenho aqui 203. Ok. Tem aqui os dados. Então, nós temos o valor mínimo e máximo. Tá? Então, no caso aqui, a gente coloca menor ou igual ao valor, menor ou igual ao valor e menor que o máximo. Então, por quê? Se a gente pega aqui nossa tabela
eu quero que ela seja igual a 0 até 45,9999, né? Que aí o máximo eu não quero que seja considerado. A partir de 46 eu quero que já seja considerado. Então 46 até 100 e 100 considerado até 200, tá bom? Então nós temos aqui, então o valor mínimo ele vai ser menor ou igual, né? Vai ter um valor aqui e o máximo. E a gente gera, executa. E aqui nós geramos então o nosso raster reclassificado. Então aqui eu já sei o que vai ser app ou não vai ser app. Podem ver que o valor está variando de 1 a 3. Então vamos clicar com o botão direito, propriedades, e vamos deixar uma cor nele aqui. Banda simples de falsa cor. Aqui eu quero deixar intervalo igual e em 3 classes. Então já tem 1, 2 e 3. Então cada cor vai representar aqui uma feição diferente. Vamos colocar aqui um laranja, né, a área mais restrita, vamos colocar um laranjinha. App a gente deixa aí em vermelho e o azul a gente deixa aqui, pode deixar azul, não tem problema, e aplico. Dentro desse mapa eu consegui identificar o que? Quais são minhas áreas de preservação permanente e áreas de uso restrito nesse mapa aqui, nessa minha área. Então pode ver, você tem um pouco só de app, né, que é o acima do 100%, e você tem um pouco de área aqui como área de uso restrito. Qual outro tipo de reclassificação a gente pode fazer? Nós podemos fazer também a reclassificação quanto à possibilidade de urbanização. Então vamos lá. E aqui então vamos fazer uma outra reclassificação usando os dados da Lei Federal 6766 de 79 e também do IPT, que dizem o quê? Para urbanização, você tem ali a declividade adequada até 30%. Então, de 0 a 30% são áreas adequadas para você fazer a urbanização, ou seja, loteamentos e tudo mais. Acima de 30%, essa lei já impede você fazer loteamentos. Então, são áreas ali, se forem loteadas, né, como loteamento mesmo, a área urbana, bairro, lotes de casa, está errado. E temos aqui pelo IPT que da declividade de 0 a 15 graus, ela é 15%, desculpa, ela é adequada para você fazer circulação de veículos. Então vamos fazer essa reclassificação usando aqui nossos dados em porcentagem de declividade. Da mesma forma, processamento, caixa de ferramentas, reclassificar por tabela. Vamos até colocar aqui um nome, salvar como arquivo temporário, salvar como arquivo. A gente coloca reclass urbanização. Então vamos lá. Abrimos a tabela. Vamos adicionar em 3 linhas. Mínimo é 0, o máximo é 15. Então nós temos o 1, que é áreas que a gente pode fazer construção de vias de acesso e transportes. De 15 a 30 temos o 2. São áreas já mais difíceis de fazermos os transportes e tudo mais. Que nem área muito declivosa, você tem um problema de caminhão, subir, chuva, veículo também não conseguir subir. E temos a área que não é apta para a urbanização, que é acima de 30 graus. Então eu coloco um mínimo de 30 e o máximo de 200. Ok, terminei minha tabela. Dos valores, mínimo igual, né, e menor que o máximo. Então, ou seja, eu quero igual a 0 até 15, ok. Igual a 15 até 30, igual a 30 até 200, tá? Sempre o valor maior do que você tem aqui do seu máximo. E vamos executar o dado. Fecho aqui e eu tenho aqui uma outra reclassificação, né? Então vamos fazer aqui uma escala de cores. Podem ver, né, que gerou de 1 a 3, porque eu reclassifiquei em 3 classes diferentes. Se fossem 20 classes, teria de 1 a 20 e por aí vai. Simples falsa cor, a gente coloca aqui intervalo igual, 3 classes. E aí eu ponho para classificar. Então eu gosto de deixar sempre as cores mais fortes, né, mais vivas, com o principal. Vamos deixar aqui o laranja como intermediário e o azul aqui como o básico. Você consegue fazer qualquer coisa.
E aqui nós geramos um novo dado, né? Então nós temos onde é vermelho, não dá para urbanizar. Em laranja, nós temos ali já uma área até urbanizável, porém, acima ali da declividade ideal para você ter vias de acesso, e um sem restrição nenhuma. Então nós temos aqui toda essa região nesse mapa aqui, né, que não é apta à urbanização ou urbanização com alguma restrição. Tá certo? Então, assim, dessa forma a gente trabalha os dados mais brutos de declividade do Topodata. Né? Vocês podem ver que não tem nenhum tipo de erro, né? Nenhum tipo de distorção, porque nós não geramos esse mapa, não tivemos que fazer com nenhuma conversão de coordenadas e geramos informações que são importantes para nós, né? Para a parte de planejamento urbano, para vocês verem como a parte de declividade ela é essencial para você fazer um estudo de planejamento de uso do solo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, né? Comentem aqui no vídeo. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato pelo comentário que eu vou estar respondendo. Convido vocês também a se inscreverem no nosso canal. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui sobre QGIS, geoprocessamento, banco de dados de imagens. E também convido vocês a conhecer o nosso site www.gamagel.com, que aí tem bastante coisa sobre a nossa empresa, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo.